você faria se você recebesse um conselho do Diego Souza? Seria mal criado ou você entenderia? Até porque o Diego Souza jogou uma bola, ainda mais com a camisa do nosso Vascão, nos ajudando a conquistar um título inédito, que foi a Copa do Brasil em 2011. Mas por que isso, Tiagão? É porque o Diego Souza deu um conselho, sabe para quem? João Vitor. Você vai acompanhar aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso e rapidamente aquela conversa que eu tenho sempre com os jogadores no nosso pré-jogo. Esse vídeo vai chegar lá? Não, mas é uma corrente positiva. Fé que eles... Hoje é dia de surpreender o vascaíno. Pelo amor de Deus, jogadores do Vasco. Mas olha só, galera. Olha só, olha aqui bem, Tiagão, para o Tiagão. Hoje é dia de deixar o Domingão do vascaíno na paz. Tá? É um jogo fácil? De forma nenhuma. Mas é um Cruzeiro pressionado. Sabe? O nível técnico, bem pau a pau. Só que hoje não pode ter fubá. Só que hoje não pode tomar gol com 5, 10, 2-0 em 20 minutos. Não, de forma nenhuma. Tem que segurar. Tem que sustentar. E aproveitar as oportunidades. Beleza? Vamos juntos. Corrente positiva. Fé nesse Domingão. Nenhum vascaíno com cara dê um bom resultado. Primeiro bom resultado fora de casa. Tá combinado? Beleza? Show de bola? Tá comigo, vascaíno? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, além de trocar uma ideia nesse pré-jogo sobre esse conselho do Diego Souza para o João Vitor, quero trazer aqui um debate do programa Seleção Sport TV. Coutinho ou Matheus Pereira? Verrete ou Gabriel Barbosa? Vamos debater aqui também o provável Vasco, o provável Cruzeiro. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, tô colocando aqui que eu tinha até já separado, mas acabei vendo outra coisa, para falar um pouco dos jogos de ontem, né? Do Campeonato Brasileiro, Internacional 3, Juventude 1, e por que eu tô destacando aqui também esse jogo? Ontem a gente viu o Pedrinho falar sobre o processo de contratação no Vasco, né? Que tem muito estudo, avaliações e tudo mais. E, sinceramente, não dá para concordar com o Pedrinho depois das últimas contratações do Vasco, né? Até pontuei isso no vídeo de ontem. Cara, eu tava assistindo o primeiro tempo do Internacional contra o Juventude, terminou até 2-1, e eu tava vendo aquele ponta do Juventude, cara, o Enio, né, que eu acho que tava jogando no Amazonas, não é isso, na Série B, e teve até um amigo que comentou desse nome aqui no Vasco em Família, nos comentários, um vídeo desse, uma resenha dessa, ele falando, poxa, Thiago, acho que ainda no ano passado, eu acho que vale a pena apostar nesse Enio. O Grêmio até tentou a contratação dele recentemente, eu não sei a questão de valores, mas assim, cara, parece ser um jogador muito mais interessante do que o Lloyd Augusto, por exemplo, né? Então o Juventude teve um olhar para o jogador que o Vasco não teve. Entendo, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que, contratou o Enio do Amazonas. O que até de gente, inclusive eu, reclamando, mas poxa, não vou ser hipócrita. Mas o Vasco fez isso com o PH, deu certo, fez isso com o Matheus Carvalho também, deu certo. E é aquilo, cara, você tem que entender, né? Ver a qualidade do atleta. Eu tava vendo esse jogador ontem, vai pra dentro, tem a jogada individual, procura o fundo o tempo todo. Então um jogador que poderia acrescentar, né? Claro, tem tudo aquilo, é time grande, o Vasco é diferente de jogar no Juventude, mas de repente o que eu quero dizer, você vai buscar lá na casa um jogador que, poxa, sem fundamento nenhum, não sei se com adaptação, mais confiança, metendo gol, dando uma assistência, isso possa melhorar em termos de confiança para o Lloyd Augusto mostrar alguma coisa, mas eu tava vendo esse jogo, me chamou a atenção esse jogador. Mirassol e Atlético Mineiro, depois a gente vai comentar aqui rapidamente a classificação, 2-2, jogo bom, pegado, né? O Atlético chegou a virar, o Mirassol empatou, Ceará 1-1 contra o São Paulo, era esse resultado aqui pra gente buscar lá, né? Mas Deus que me livre, ô fubazada. O Sport acabou empatando com o Fortaleza, cara, o Sport reclamou do jogo contra o Vasco, reclamou do jogo lá contra o Palmeiras, com razão, né? Mas ontem, hein? Caraca, tem que fazer o que pra ser gol? A bola entrou muito, hein? Deus que me livre. E o Botafogo amassou, né, o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, 2-0. Com isso, o Vasco caiu ali para a 11ª colocação, com 7 pontos, né? O São Paulo ultrapassou, Ceará tá com 8, já estava na frente, eu acho que o Ceará, né? Botafogo, o Internacional. Então, um resultado positivo hoje do Vasco, né? Pô, a vitória, eu vou sonhar com a vitória. Faria o Vasco subir bem aí no campeonato, né? Ali para a 5ª colocação, porque chegaria a 10 pontos. Então, a gente tem que jogar muito hoje, família vascaína, porque, ó, o campeonato tá bem competitivo. Mirassol é baba nada, tá competindo. Seguindo aqui rapidamente, pra gente falar
do jogo, né, Cruzeiro contra Vasco, eu gostaria de falar do nosso próximo adversário, rapidamente, que é o Operário, porque eu comentei aqui com vocês que acho o Vasco, cara, o segundo confronto mais complicado, né, o Operário dessa fase. Palmeiras, entendo que é o mais difícil, né, porque vai encarar o Ceará, que é um time de Série A, e o Vasco por encarar o Operário, que é um time de Série B. E eu até falei aqui que eu tava vendo um influenciador um dia desse, aí um tempo atrás, né, e ele comentou que o Operário era um time que ele colocava, né, para brigar pelo acesso, mas o Operário não tá bem não, família. Tá aqui os últimos jogos do Operário, ó, conseguiu na estreia ganhar do Criciúma por 2-1, do Juninho, né, que jogou aqui no Vasco, ia da base, perdeu pro Goiás fora de casa, perdeu pro Avaí, empatou com o Paysandu e ontem novamente perdeu para o Coritiba. Então, né, não é um time que tá vivendo um bom momento. O Vasco tem que jogar bem fora de casa e trazer um bom resultado aqui pro nosso Caldeirão pra gente decidir aí passar para a próxima fase dessa competição. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o confronto de hoje contra o Cruzeiro, né? Um jogo bem importante pro Vasco, até pelo momento do Cruzeiro, de pressão, mas a gente sabe, né, que é um time que vem tendo dificuldade aí nas últimas partidas, né? Perdeu para o RB Bragantino por 1-0, se eu não me engano, e acabou também perdendo aí pro Palestino, depois de empatar e logo em seguida tomar o gol, uma fubazada lá do Cássio. Mas se você pegar o último jogo do Cruzeiro dentro de casa, foi um 3-0 contra o Bahia. Mas vale pontuar que o Cruzeiro vendeu o mando hoje, né? Vai ser em Uberlândia, então não é a casa do Cruzeiro, onde o Cruzeiro está acostumado a jogar, então é um outro motivo para a gente acreditar num bom resultado. Eu tava vendo e vou reagir daqui a pouco lá no canal novo, no Gigante News TV, uma rádio mineira fazer, né, o 11 contra 11. E aí aqui bem equilibrado, família vascaína. Vou mostrar aí pra vocês. O Léo Jardim, claro, ganhou do Cássio, o João Vitor ganhou do Jonathan Jesus, se eu não me engano, o Vidalba ganhou do Freitas, o PH ganhou do lateral deles. O Piton também ganhou do lateral esquerdo, mas ele não vai jogar hoje, né? Vai ser o Vitor Luiz. Na cabeça de área eu não concordo muito aqui, né? Do Lucas Silva ganhar do Hugo Moura. Até entendo que o alto nível do Lucas Silva, o Hugo Moura não chegou ainda. Nem sei se vai chegar. Poxa, o Lucas Silva jogava uma bola, né? Tanto que o Real Madrid contratou ele, mas nem pisou lá. Mas chegou a contratar ele. Agora, hoje, eu acho o Hugo Moura muito mais jogador. O Wallace, né? Ganhou também do Jair, aqui eu não vou debater muito não. Não tá jogando bem lá, mas é um volante bom. O Christian ganhou do Ryan, eu vou falar sobre esse Christian. O Wanderson ganhou do Nuno Moreira, na opinião deles. E o ataque, né, o Verratti ganhou do Caio Jorge. Ficou bem equilibrado e eu também acho isso, família. Hoje é um jogo que até entendo que o Cruzeiro é o favorito por jogar em casa, mas, né, o Vasco, sem dar doce, sem dar fubá, tem chance sim de conseguir um bom resultado lá. Pra gente começar aqui a nossa resenha, eu gostaria de trazer esse conselho do Diego Souza para o João Vitor. Quero saber a sua opinião, tá na tela. Do Vasco, com jogadores que tem, não é um time de velocidade, jogando fora de casa, quem mais corre com a bola é o zagueiro. Nosso zagueiro, ele é um ótimo zagueiro, João Vitor, você para mim é um excelente zagueiro, tem potencial para ser um Dedé, tá? Um Dedé assim, no auge. Só que você tem passado, no meu entender, tá? Não sei se alguém pensa da mesma maneira, mas na minha opinião, tem passado dos limites em relação a correr com a bola. Você é zagueiro, a gente precisa de espaço. Caminha com a bola, o cara vai vir, você vai dar espaço para alguém, você entrega a bola com tranquilidade e você dá suporte, porque na situação que eu falo dele ser o Dedé, é de dar responsabilidade, assim, liberdade pro Coutinho, fazer o que ele quiser lá. Ó, faz o que quiser que eu vou estar descansado aqui, que quando a bola vier eu roubo a bola para você e te dou de novo. Porque ele tem esse potencial, a velocidade, a impulsão, ser jovem. Ele pode jogar no mano a mano, o que ele quiser. Ele vai estar sempre muito bem, porque o biotipo dele dá essas características para ele fazer isso. Então, faça o que você tem de melhor, marca e dá a bola para quem sabe jogar, para quem tem que jogar. Para de correr com a bola, que vai ajudar bastante a nossa equipe do Vascão. É aquele famoso papo de boleiro. Que isso, hein, Diego Souza? Mas eu quero saber, família, a sua opinião. Concorda com essa análise aí do Diego Souza? Família, de forma nenhuma eu quero discordar do Diego Souza. Mas eu vou por outro caminho, tá? Porque entendo que essa característica do João Vitor, ela é para ser utilizada em alguns momentos. Mas eu já comentei isso aqui com vocês e basicamente foi o que o Diego Souza também quis dizer. Que o João Vitor tem momentos, cara, que ele pensa que ele é um Messi. Sabe? Que ele pensa que, sei lá, é um Van Dijk da vida. E não é. E não é. O João Vitor é um operário da bola. De repente, pelos motivos aí que o Diego Souza falou, o Carille também falou isso na coletiva, que ele é rápido, que ele tem uma boa impulsão, né, que ele tem uma boa leitura de antecipar o adversário num passe e tudo mais, vários elogios.
aí fica com o ego lá em cima. Não, tem que ser aqui embaixo. Irmão, o Diego Souza, o João Vitor é um operário da bola. Tem que ter atenção o tempo todo, tem que fazer o simples. Então, quando ele tiver esse tipo de entendimento, eu acho que o João Vitor vai melhorar muito o seu nível de atuação. Porque ele não é esse zagueiro que ele acha. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo. Ele não é esse zagueiro que ele acha, tá? Mas dá para performar melhor. Só que eu acho que esse recurso que ele tem de arrancar com a bola, em alguns momentos é interessante sim. Você ampliar, né, o campo, você ganha mais um jogador no campo ofensivo e aí você acaba, né, abrindo espaço para outro companheiro, mas de fato é uma situação que se você, né, fazer ali toda hora, você acaba cansando e não entregando na fase defensiva. Mas, cara, eu entendo que é dessa forma. Eu até acho que o Carille, em alguns momentos, pede isso pro João Vitor, né? Porque o adversário pode marcar aqui, marcou o volante, marcou a saída de bola pelas laterais, conseguiu ajustar ali com o Coutinho, o Nuno pegando, e aí você acaba tendo essa saída com o João Vitor. Eu acho positiva, eu acho sim positiva, mas basicamente é o que eu tô falando aqui, cara. O João Vitor tem que botar o pezinho no chão e entender que é um operário da bola, família vascaína. Eu espero que ele possa fazer uma grande partida hoje, inclusive nesse 11 contra 11 que eu tava acompanhando na Rádio Mineira, os caras estavam falando exatamente isso, né? Nossa, o Matos ainda queria trazer esse João Vitor pra cá, pagando tantos milhões aí de euros, mas tu vai ver, vai marcar gol, vai jogar pra caramba, hoje, Deus te ouça. Espero uma grande partida do João Vitor hoje, família vascaína. E aí, pra gente caminhar aqui na nossa resenha, eu gostaria de trazer esse debate do programa Seleção Sport TV. Coutinho ou Matheus Pereira? Verratti ou Gabriel Barbosa? Tá na tela. Matheus Pereira e Felipe Coutinho. Aí é uma coisa mais ligada à expectativa e realidade. E tá pesando os dois. Os dois estão caindo assim. Os dois não estão tão bem, né? Não, eu acho que não tem briga, né? Se a gente for olhar para jogador, não tem briga. Tem. O Coutinho tá numa... O Coutinho foi um jogador que o Matheus Pereira não é. Sim, É um ótimo jogador, Matheus Pereira e tal. Teve uma fase ano passado no Cruzeiro muito boa. Mas a gente está comparando e não vem bem, prateleiras diferentes. Né? E não vem bem essa temporada, são né? Prateleiras diferentes. Eu sou Felipe Coutinho. Eu gosto do Matheus Pereira, eu também gosto, acho um ótimo jogador, tudo, mas a gente está falando de prateleira diferente. Mas reconhecemos... Eu já vi que você é Matheus Pereira. Não, eu estou olhando o momento, não. A biografia do Felipe Coutinho é incontestável. Mas o momento também do Matheus Pereira agora é que ele está retomando de novo, né? Ele também não está tão bem assim. O Coutinho também não está conseguindo dizer uma coisa. Melhor. É uma briga... Vou te dizer uma coisa. O Matheus Pereira, na temporada passada e nessa, ele está muito mais bem cercado do que o Felipe Coutinho. Aí sim, você tem razão. Você olha, desde que o Felipe Coutinho voltou para o Vasco, por uma série de motivos, não conseguiu formar um elenco compatível com a capacidade do Felipe Coutinho. Apesar do desastre que é o Cruzeiro hoje. Aí é outra história. E o desacerto ainda do Cruzeiro. O Matheus é um ótimo jogador, assim, sem dúvida. Chegou à seleção brasileira com mérito e tudo. Mas o Coutinho... Ganhou o Coutinho, mas se tivesse jogo do Paulo Nunes Futebol Clube nesse fim de semana, você leva quem? O Matheus Pereira. Eu levo o Coutinho. Você leva o Matheus Pereira. Coutinho. Jogo nesse fim de semana. Você tem os dois no mesmo time? Eu sou fã do Gabigol, mas agora... Se for pela sua pergunta... É evidente que a fase do Verratti é melhor que a do Gabigol. Alguém duvida disso? Eu prefiro ter o Gabigol no meu time. Eu prefiro. Isso aí ninguém discute, que a fase do Verratti... Aí sim, chegamos. É superior. Agora, eu acho que, independentemente disso, e há algum tempo vem um processo aí meio que de desqualificação do futebol do Gabriel. Cara, é um baita no atacante. Muito bom jogador. Muito bom atacante. É o maior artilheiro. Se você for somar os últimos anos no futebol brasileiro, ninguém tem mais gol que o Gabriel. Não dá pra desqualificar. Gol em decisão de Libertadores, gol de título, gol de um monte de coisa. Os meus votos aqui não estão dando pra nada, viu, Lino? Mas eu achava... O Lino lamenta não poder votar. Se ele pudesse votar, ele estava votando por você. Não, deu 2-1 agora. Somos democráticos aqui. Ganhou o Gabigol de novo. Mas vamos ficar nos dois aqui, Paulinho. O Verratti tá jogando o Verratti, todos os gols do Vasco é do Verratti. Então... Se o Verratti não jogar, o Vasco não faz gol. E aí, se a bola vem pelo alto, sobra pra você? Exato. Mas diz mais sobre o Vasco do que sobre o Verratti. Isso, né? O Gabigol tá no banco. Eu sou fã do Gabigol. Mas ele não tá jogando. É isso. Quando tem esse tipo de comparação, a gente pode avaliar de duas formas. Carreira e momento. Em relação a Matheus Pereira contra Felipe Coutinho, carreira... Não vou falar nada. E momento, poxa, eu sei que pode chegar um ou outro vascaíno aqui, que sabe que eu sou um passador de pano do Felipe Coutinho, e vai falar, pô, Thiago, tu tá de brincadeira. O momento do Matheus Pereira é bem melhor que do Coutinho. Não, você não está acompanhando o momento do jogador do camisa 10 do Cruzeiro. No ano passado, beleza, o cara chegou até a seleção. Poxa, não vou debater com você. Agora, esse ano, Coutinho. Então, carreira e momento, eu sou Felipe Coutinho. Agora, em relação a Gabriel Barbosa,
e Verratti, aí não dá, né? Aí não dá. Carreira, é claro que é o jogador do Cruzeiro, mas momento, sem sombra de dúvidas, é o nosso atacante, o nosso matador, Pablo Verratti, o Pirata. Eu espero que hoje ele possa ser decisivo. No ano passado, lembrei isso aqui, né, com vocês já, ele marcou o gol do Vasco, foi 1-1, né? Um jogo lá, 2024, é isso mesmo, né? Até lembrei a jogada, não foi aquele cruzamento, escanteio, acho, o Gumoura chuta, a bola rebate pra cá, rebate pra lá, e o Verratti fecha e faz 1-0 para o Vasco, mas o Vasco cede, né, depois e aí termina 1-1. Acho que no ano passado, cara, foi 0-0 aqui e 1-1 lá, né? Espero que o Vasco possa ganhar hoje e chegar a 10 pontos, família. E aí vamos debater aqui rapidamente, né, o provável Vasco, o provável Cruzeiro. Tá aqui, ó, Cássio, né, não vai ser barrado, apesar do momento. O Fagner, né, que era uma dúvida aqui na lateral direita, e aí eles poderiam improvisar o Lucas Romero, mas de repente aqui o Fagner vai voltar. Então Fagner, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique. Aí o Lucas Romero vai para o meio campo, juntamente com o Lucas Silva, no comando de ataque. Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Família, Wanderson é bom jogador, tanto que o Vasco tentou a contratação dele, acabou não conseguindo. É aquele ponta de velocidade, dá tapa na frente, né? Vai ali cair pelo lado do PH, que eu acho que sustenta, né? É um embate bom ali, acho que o PH tem condições sim de conseguir neutralizar ali as subidas do Wanderson, porque tem mais força física que o Wanderson. O Caio Jorge, cara, ele tem uma boa característica de velocidade, né? É um cara que se movimenta, que pressiona, que ataca espaço, que faz facão, apesar de ser um 9 de muita mobilidade. E a zaga do Vasco, ela não é tão lenta assim, né? Então, assim, se tiver atenção que a gente tá pedindo aqui, comunicação, vai cortar aqui, João, aqui nas tuas costas, protege, marca, atenção, tem que falar, cara, tem que gritar, tem que berrar. Você não pode ver o seu companheiro marcando o vento, marcando a sombra, aí você tenta ir lá buscar o dele, deixa o seu aqui, tu não conta com a cobertura do lateral, é uma bagunça, cara. Pô, dá vontade de falar isso não é futebol profissional? Pô, assim, pelada, várzea, tem essa resenha, um xinga o outro, marca, fecha, vem, adianta, linha de impedimento, futebol profissional não tem. Um falando com o outro, cara. Então tem que ter essa comunicação, mas eu acho que ele tem uma característica perigosa, claro, para qualquer defesa. Acho que o Vasco pode conseguir ali, né, controlar. A deficiência do Vasco é clara dessa zaga e na bola aérea. E o Caio Jorge, pode até fazer uns gols aí de cabeça, mas não é a principal característica. A principal característica é o jogo, é a bola rolando, né, e velocidade, atacar espaço. E eu acho que a defesa do Vasco pode até sustentar nesse sentido. Matheus Pereira, você tem que estar de olho sempre. E o Christian, que eu falei com vocês, porque esse cara, família, ele gosta de jogar contra o Vasco. Ele gosta. Eu tava até lembrando isso, eu falei assim, deixa eu ver se eu tô certo. E no ano passado, em 2 oportunidades, né? Na verdade não, perdão, em 2023 e em 2024. Poxa, sendo volante, ele marcou gol no Vasco. 2023, na primeira vitória do Atlético Paranaense fora de casa, ele fez um dos gols. Por 2-0, na estreia do Ramon Dias. E no ano passado, pela Copa do Brasil, ele faz o primeiro gol, né? Que o Atlético Paranaense abre 1-0 e o Vasco vira. Então esse cara gosta de jogar contra o Vasco, pelo amor de Deus, e ele tá jogando um pouco mais na frente, né, lá no Cruzeiro. Então, já tô falando aqui para secar ele, não é possível. E aí a gente vai debater aqui o provável Vasco, tá na tela para vocês. Léo Jardim, PH, João Vitor, Freitas e Vitor Luiz, né? O GE colocou o Lucas Piton aqui, não vai jogar. Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti, família. Cara, não tem muito o que falar, porque eu já comentei sobre isso com vocês algumas vezes, né? Um jogo fora de casa, sem você ter essa característica, né, de baixar as linhas, as linhas como o Diego Souza falou, e atacar espaço, ser um time com transição rápida, né? Não tem, o Vasco não tem. Então, realmente, é um time que tem que ter a posse de bola e chegar no gol adversário construindo. E isso é difícil, né? Fora de casa, você ter todo esse recurso, toda essa qualidade. Por isso que eu acho que o Vasco se sai tão mal fora de casa nesse momento. Agora, o Vasco vai passar a se sair melhor, a dar mais dificuldade para os adversários a partir do momento que se defender melhor, tá? É um time que não consegue baixar as linhas, atacar espaço, contra-atacar. Mas, irmão, tem que tentar, alguma forma, o Carille tem que trabalhar esse time para fora de casa, tentar se defender melhor. É isso, o Vasco não pode entregar a paçoca como vem entregando fora de casa. E aí achar um gol. Eu sei que o Nuno não pode jogar assim, para atacar espaço, jogar atrás da linha da bola, ele vai cansar, não vai chegar o segundo tempo inteiro. Coutinho não tem essa condição. O Ryan também não é um cara que entrega nesse sentido, e nem o Verratti. Você entende? Então o Vasco tem que ter a bola para construir. E nessa construção, o time não tem uma recomposição rápida, acaba cedendo os espaços fora de casa. Então assim, não tô dizendo, é o que eu falo aqui, não é um trabalho fácil pro Fábio Carille. Não é,
tá? Mas ele é muito bem pago para organizar esse time. E beleza, e quando você ter a bola, você jogar mais, você ter mais ideia de jogo, coisa que o Vasco não tem nesse momento. Então eu espero uma atuação do Vasco melhor em comparação a Corinthians, a Ceará, porque eu nem acho o Corinthians tanto assim, mas o Ceará é mais, né? Um time que tem mais pulmão, que corre mais. Agora, o Cruzeiro, tudo que a gente viu durante a semana, tudo que eu coloquei aqui para vocês, é que o Cruzeiro hoje é um time que sofre das mesmas deficiências que o Vasco. É um time desorganizado, é um time com baixa intensidade, é um time que sofre muitos gols, que tem muita dificuldade na bola aérea. Então, olha, essa questão que dificulta muito o Vasco, quero dizer, os adversários da intensidade, o Cruzeiro não tem. Não tem essa pegada. Então a gente tem que igualar nesse sentido, por ser um jogo fora de casa, e claro, tentar jogar quando tiver a bola. Mas hoje é não tomar gol. Principalmente gol bobo. Gol bobo não dá, porque gol bobo tu tira o tesão, sabe? Então é isso, família vascaína. Espero no nosso pós-jogo um Thiagão feliz, trazendo aqui reações dos cruzeirenses e o Vasco com mais 3 pontinhos na conta, chegando a 10 pontos. Fui!